Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de Brasil colonial, a gente está situando no tempo a relação do período em que o Brasil foi colônia de Portugal, né? Então o Brasil se torna colônia de Portugal a partir de 1500. Na verdade, a partir de 1500 começam a se explorar as terras daqui e a partir de 1530 a gente tem a colonização efetiva acontecendo no Brasil. Isso está diretamente relacionado às questões modernas, né? Principalmente das grandes navegações e também da efetivação do comércio, ganhando aí uma amplitude muito maior, né? Você transformando aí as condições comerciais muito mais favoráveis, onde você tem ali um Estado moderno produzindo através de grandes manufaturas fabris, gerando um aumento de produção e, obviamente, com a interlocução aí dos navios, você tem um maior deságue desses produtos, sobretudo quando você começa a entrar em conflitos com outras nações que também produzem a mesma coisa que você, e aí se tem a ideia de colonizar novas terras para desaguar a produção e também recuperar, trazer matéria-prima para prosperar essa produção subsequente. Dessa forma, a gente entende os motivos que levaram Portugal a brigar aí para que fosse feito o Tratado de Tordesilhas, em preterimento ao tratar a bula intercoetera, uma vez que navegando em águas do Atlântico começou-se a entender que poderia existir terras por vários vestígios relatados durante muitas passagens de vários outros navegadores e diários de bordo, e esses relatos acabam tomando proporções até chegar na casa de portugalesa, né? E Portugal então concede ali a ideia de tentar expandir um pouco mais a viagem, na tentativa de talvez vasculhar aquilo ali e, se tiver realmente terras, começar um processo ou de exploração ou também de colonização. Dessa forma, o Brasil então acabou em rota com as caravelas de Cabral, e a partir desse momento nós temos a chegada dos portugueses aqui no Brasil, trazendo então consigo uma exploração, em princípio, que durou de 1500 a 1530, basicamente de extrativismo vegetal, correto? Extrativismo vegetal concentrado aí no que a gente conhece como pau-brasil. Todo mundo lembra de como eu terminei a aula passada, aula de Idade Média, né? Informando então a situação que diz respeito a essa vinda das primeiras caravelas, vindo primeiro como período, né, momento de exploração, e posteriormente vindo como colonização a partir de 1530. Dessa forma, a gente tem o Brasil iniciando um processo colonizador. Então, o primeiro momento do Brasil é um momento exploratório. Então, o Brasil vai ser literalmente sugado, drenado por Portugal no que diz respeito a pau-brasil. Né? Os portugueses vão drenar tudo que podem drenar de pau-brasil da gente, chegando à quase extinção dessa planta, que até hoje é difícil de se encontrar, né, aqui no país. Para quem não sabe, Niterói, ali na nova obra de Charitas, em frente ao Corpo de Bombeiros, plantou vários pau-brasil ali para ver se pega, para ver se vinga ali, e metade das plantas ou foi roubada ou morreram. Infelizmente não vingou ali a produção de pau-brasil. Isso é uma cultura inútil, mas que de fato aconteceu. Vamos lá. Verdade, Raquel, é isso aí. Aconteceu sim. Tá? Tem algumas que estão lá sobrevivendo ainda, vamos ver se elas vão durar, né? Então, por que o Brasil se chama Brasil? Né? O primeiro nome do Brasil, quando chegaram aqui, era a terra de Santa Cruz, depois ilha de Vera Cruz, né? Terra de pau-brasil, e aí depois Brasil, né? Mas por que Brasil? Por que pau-brasil? Né? O pau-brasil não era o pau que era capturado aqui no Brasil. Era um pau, ou seja, uma madeira, né? Que tinha cor de brasa. Brasa para Portugal é Brasil, né? Cor de brasa, cor vermelho forte.
Quando você corta a planta, tem aquela parte interna da planta bem vermelha, inclusive foi extremamente exportada para Portugal, vender como possível para tinta de tingimento de roupa, né? Para que fossem tingidas roupas lá na Europa, enfim. Então você tem ali o pau-brasil dando o nome do nosso país, Brasil, mas o Brasil, na verdade, não é porque nós já nos chamávamos Brasil, pelo contrário, nós nos chamamos Brasil porque a madeira que cortavam aqui, o seu interior lembrava a brasa, e aí português chama a brasa de Brasil, obviamente que Brasil, pau-brasil, Brasil, terra de Brasil, Brasil, né? Brasil virou Brasil. Literalmente. Então a gente tem aí esse detalhe técnico, né? E a exploração foi basicamente de 1500 a 1530 de forma bem nociva, né, digamos. O primeiro contato com os índios foi um contato bem amistoso, e aí eu queria que todos vocês vissem guerrasdobrasil.doc, que está na Netflix, disponível. Eu não lembro qual o episódio, mas deve ser ali, se não é o primeiro, é o terceiro episódio. Mas enfim, é um episódio que fala de índios, tá? Procurem, assistam esse episódio, vale muito a pena. Se quiserem assistir os 5 episódios, vale muito a pena. Legal, Malu, muito bom mesmo. São 20 e poucos minutos, não chega nem a meia hora de cada um dos 5, né? Eu assisti tudo de uma vez só, mas quem quiser assistir só o dos índios, vale a pena para entender esse processo que eu vou contar um pouco agora. Entender de uma outra forma, claro. Então os índios foram amistosos, as tribos que habitavam o litoral da Bahia na época eram tribos muito amistosas, tribos que literalmente tinham um poder humanitário muito grande, viam na beleza do ser humano uma humanidade, tinham crenças, né, muitas crenças religiosas, inclusive com alguns mitos, né, algumas situações mitológicas de que grandes pássaros viriam pela água para ajudá-los, né, para levá-los para uma vida melhor. E de fato chegaram, né, os portugueses aqui com grandes caravelas, que pode ser visto como grandes pássaros, e vestidos, né, como realmente se fosse algo fora do normal, né, com roupas coloridas, pelugens na cabeça, e isso trouxe para os índios uma relação muito peculiar com a área mística deles, né, a área religiosa deles, o que acabou trazendo uma proximidade muito grande, um contato, né, muito humano, menos hostil, fazendo com que os portugueses fossem muito bem recebidos aqui. E uma viagem transatlântica, né, vindo de Portugal para o Brasil, não é algo simples, né, não é uma coisa que você faz de estalar de dedo. Você pega um avião, você faz em 5 a 8 horas, antigamente você não fazia isso, era meses, podendo chegar até 3 meses de viagem de caravela via o Oceano Atlântico. Senão a água apodrecia, você não comia, vinha cheio de escorbuto, pouco vitamina C, desidratado, às vezes com diarreia, às vezes até mesmo com cólera, uma série de problemas que a viagem trazia. E eles chegaram aqui assim, maltrapilhos, ferrados, muito mal. E os índios acolheram esse povo, deram a eles onde dormir, o que comer, o que fazer, né, como melhorar e tudo mais. Obviamente que esperava-se dos portugueses algo mais do que o que eles fizeram, né, uma exploração, digamos, predatória. De fato, aí os índios não tinham a ideia de que iam ser praticamente extirpados de sua terra, mortos, estuprados, etc, 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 que foi o que aconteceu logo em posterior. Enquanto houve ali uma relação de troca, né, os portugueses davam alguma coisa, os índios acabavam recebendo essa coisa, porque tinham necessidade, você tinha o escambo acontecendo. E o escambo não era trocas de favores nem de trabalho por quinquilharia, trocas de coisas que os índios não tinham e que porventura pudessem ter necessidade por mão de obra para os portugueses. Obviamente usando aí de uma malandragem, os portugueses acabaram drubiando os índios,
mas não podemos confundir, tá? Escambo não é troca por quinquilharia. Índio não tinha espelho, então o espelho faz falta. Índio não tinha pente, então pente ou escova faz falta. Machado não, o índio não tinha, então faz falta, tá? Então olhar sempre que o escambo era algo que estava indo numa mão dupla, o índio realmente precisava. Há algum relato que fala como eles se comunicaram oralmente porque são línguas diferentes? Sim, como você se comunica, Chiquinho, com um norte-americano ou um japonês que vem aqui no Brasil, e você vai se comunicar, né? Vai com gíria, vai com mímica, vai com o dedão para cima e vai tentando, vai mostrando as coisas, e assim você vai aprendendo devagar a cultura do próximo, né? Até você conseguir decifrar o código de linguagem. É por aí que funciona, como a gente já faz hoje em dia na nossa vida de dia a dia, né? É por aí. Então vamos lá, seguindo aqui a nossa aula. Então, quando os portugueses decidiram que os índios seriam explorados a partir de então como escravos, foi no momento onde os índios não viam mais necessidade de fazer para eles serviços em troca de favores, né, em troca de alguma outra coisa que eles não tinham, justamente porque os índios, a princípio, já tinham tudo. Tudo aquilo que os portugueses poderiam dar a eles, correto? Então, nesse momento, saiu o amor e entrou a dor, né? Então o índio começou a ser, literalmente, o quê? Escravizado, né? Só que o índio conhece a terra, português não. Então os índios que começaram a fazer foram interiorizando cada vez mais, né? Até chegar no momento onde os portugueses começaram a diminuir a vinda para cá, porque realmente a decadência do pau-brasil existiu. E o final dessa história é que você tem ali algumas tentativas de entrada, né, de outras nações no território que a princípio seria de Portugal. E uma dessas nações é a própria França, né, outra a Holanda. Então Portugal, porventura de perigos em relação à tomada de sua terra, decide trazer definitivamente, em definitivo, uma comitiva, né, de colonos para habitar e iniciar a habitação, iniciar a colonização no além-mar, na terra de Brasil, ok? Essa colonização ela precisava ser pautada de alguma forma, você precisava criar mecanismo para atrair essa população portuguesa para o além-mar, né, para essa terra, entre aspas, infernal por causa do calor, tá? Era assim que eles determinavam a gente, por causa desse calor horrível que faz nos trópicos, né, dentro do território tropical. E aí você tem ali uma galera vindo para cá e algumas coisas acontecendo para que você oriente essas pessoas a virem. E aí o que Portugal começou a pensar de um aspecto, digamos, colonizador para o Brasil? Algo que ele já vinha fazendo na África, né, em Cabo Verde ali, que é o que? Plantação em grande escala, usando latifúndio de um produto só para exportação. Então é basicamente o que a gente chama de mel, né? É uma colônia de exploração, onde você vai fazer fornecimento de gêneros para a Europa, gêneros esses que não existem lá na Europa, e aí você vem trazendo mel, monocultura para exportação e latifúndio, né? Exportação é a mesma coisa que agroexportação, tá bom? Então você tem ali o mel, que é o plantation, né? Plantation, eu estou falando exatamente dessa parte aqui, ó, dessa parte aqui, tudo bem? Monocultura, exportação e latifúndio. Para isso dar certo, eu vou utilizar mão de obra escrava. Portugal já tinha tido contato, né? Os europeus já tinham tido contato com a escravidão moderna, a escravidão negra, e a promoção do que a gente conhece como pacto colonial, que seria o quê? O monopólio de comércio da metrópole sobre a colônia. Então a colônia só podia fazer comércio com a metrópole. Ela só podia comprar coisas da metrópole. Ela só podia fornecer matéria-prima, commodity,
para a metrópole. Então era pacto colonial, ou seja, você só faz aquilo que for para me agradar ou para eu me beneficiar. Você não pode fazer nada com ninguém. Eu te colonizei para você ser meu, não para outras pessoas. Então é por aí que foi o pacto colonial. Por aqui até tudo ok? Metrópole na relação do Brasil colonial, Portugal, tá? Então a metrópole sim é Portugal. Aqui está o esquema clássico, né, de estruturação da colônia, onde você tem aí a metrópole, né, com o monopólio da colônia, ok, pessoal? Então, ó, consumo de manufaturas. Então, quem consome manufatura de quem? A colônia consome manufatura da metrópole. E essa colônia envia a matéria-prima para a metrópole fazer a manufatura, ok? Então, eu produzo, dou para a metrópole, ela produz e me dá para eu consumir. A colônia poderia produzir e fazer a manufatura? Poderia, mas era proibido. Então você tinha que cultivar, mandar a matéria-prima, eles fabricavam, mandavam para você comprar e assim vai ganhando um dinheiro forte em cima da colônia. É mais ou menos isso aí, né? Só que a gente está vendo ali com a ótica mais moderna e mais global. Então só dependem da China hoje porque não querem investir nos seus, nas suas, como vou dizer, nas suas questões menos lucrativas internamente. É mais barato você construir lá na China porque a mão de obra dos Estados Unidos é muito cara. E aí a ideia é mais ou menos essa, né? E aí você vê o que aconteceu com a pandemia. Você vê vários setores afundando, quebrando, porque todos eles estão extremamente dependentes da China porque quiseram economizar com o salário dos seus compatriotas no passado, né? Eu vou pagar 1.000 se eu posso pagar 500. Então eu pago 500 para o chinês para não pagar 1.000 por um americano ou por um brasileiro. Isso é o padrão normal que sempre aconteceu e hoje está sendo revisto por muitas sociedades, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Vamos lá então. Bom, o período, como eu falei, né, de extrema exploração, de 1500 a 1530, o Brasil está em segundo plano, começa com as Índias, ainda é o top de linha, né, e por ter ausência de metal precioso, o Brasil não foi visto com bons olhos, né? Não tem metal lá, não tem ouro, não tem prata, o que eu vou fazer lá? Vou explorar uma terra que não vai me dar nada? É mais ou menos por aí. Bom, o pau-brasil ele foi extremamente explorado, como a gente já tinha falado, né? Serve muito para a fabricação de tintura para tecido. Foi uma exploração nome de predatória. O que significa isso? Eu comecei aqui em cima e vim explorando até aqui embaixo. Ela é predatória. Acabou, eu vou para outra, 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 até acabar tudo. Foi isso que fizeram com o pau-brasil, né? Tivemos algumas incursões estrangeiras, como a gente tinha falado, entre elas está França, Holanda e a Espanha, né? E aí o Brasil tenta fazer um intermédio ali para poder não deixar outras nações se aproximarem das terras, que eram expedições guarda-costeiras, né? Fazia uma espécie ali de proteção marítima. Só que a costa brasileira é grande e feito Cacilda, né? É enorme, parece um mundo a costa brasileira. Então não tem como você fazer a proteção ali para aquela costa de forma efetiva 24 horas no dia. Aconteceu o quê? Fracassou, né? Não teve jeito. Aqui está a área que era toda ocupada em verde, aí, como vocês estão podendo ver na imagem. Aqueles que não conseguirem ver a imagem, eu vou deixar isso disponível nas aulas, né, lá embaixo na descrição, ou lá oh meu Deus, no grupo de WhatsApp, tá? Então não se preocupe, quem não tiver essa aula vai ganhar a aula aí. Então você tem aqui essa parte verde toda aqui, né? Ocupada pelos portugueses, vindo fazendo
a exploração nômade, ou seja, acabou, eu vou seguindo até destruir toda o manancial de pau-brasil que existia na época por aqui. Tá? Bom, a gente tem aí uma colonização, né? Uma colonização específica aí, com medo de perder as terras para invasores, como a gente já falado anteriormente, porque começou também a ocorrer uma decadência do comércio com as Índias, né? As Índias começaram a declinar com o seu comércio, a sua área comercial. Obviamente, se está com uma decadência no comércio com as Índias, eu procuro outro método de suprir essa decadência, e o Brasil parece-me uma boa opção. E a esperança de encontrar metais preciosos que nunca morre, né? Quem procura por ouro, ainda na ótica não, é a ótica, né? A gente está falando da Idade Moderna, é a ótica do metalismo, é a ótica do que a gente conhece, né? Como acúmulo primitivo de capital. Então, quanto mais ouro, prata, melhor para quem pensa na gestão da nação, né? Então você cria-se uma estrutura administrativa logo após essa vinda dos colonos para cá, no Brasil, uma estrutura administrativa colonial que fica determinada da seguinte forma: a gente trabalha com capitanias hereditárias, que são grandes extensões de terras, basicamente são 15 lotes horizontais, num território que a princípio era de Brasil, né? Dessa forma você tem um incentivo maior para que nobres ou pessoas com interesse de vir para cá venham trazendo a possibilidade de exploração dessa terra, né? A corte entregava, né, a metrópole entregava as terras para pessoas de confiança, de preferência com muita posse. Para que isso acontecesse, existia uma carta de doação, que era uma espécie de documento, transferindo, passando para o capitão donatário, né, ou melhor dizendo, o cara que comanda a capitania hereditária, a terra que seria a capitania. Você tinha ali um documento fazendo a doação. Então essa aí são a criação da estrutura administrativa do Brasil, né? Você tem ainda o capitão donatário, que eu acabei de falar, né? O cara que vai estar responsável em receber essa capitania hereditária. Você tem a carta foral também, que é um outro documento. Basicamente te diz ali os direitos e deveres dos donatários, dos capitães donatários. Então, direito, basicamente, aplicar justiça, escravizar índios, né? E fazer, né, as doações das Seis Marias. Seis Marias são pedaços de terra menores. Você tem a capitania hereditária, e quando você subdivide a capitania hereditária, você está criando Seis Marias, tá bom? E aí também tem os deveres. Quais são os deveres? Fundar povoados, para você está querendo fazer o que a gente chama de povoamento, né? de ocupação, melhor dizendo, colonização. Então você tem que povoar, né? Então o dever do capitão donatário é povoar os locais, vários povoados, né? Cobrar impostos, né? E defender o território, já que aquele território está sobre a responsabilidade dele, ok? Privilégios metropolitanos. Quais são os privilégios da metrópole, ou seja, o privilégio de Portugal, né? Ele tem 100% da extração do pau-brasil para ele. Então o pau-brasil, ele tem direito a 100% de toda a exploração do pau-brasil. 100% sobre as drogas do sertão, né? Então, Portugal também tem 100% de todas as drogas do sertão que forem capturadas ali, forem adquiridas. Drogas do sertão, a gente está falando de quê? A gente está falando de castanha de caju, castanha do Pará, né? Tudo relacionado a esse tipo de produção que o Brasil tinha na época. Cacau, né? 20% sobre metais preciosos, então tudo que for descoberto de ouro, 20% ia para a metrópole, é o famoso quinto, né? A quinta parte.
10% sobre a produção agrícola. Então tudo que se produz agrícola, era produzido na parte agrícola, 10% retornava para a metrópole, tá bom? Então vocês estão vendo aí a organização, como ficou dividido o que a gente chama de Brasil colonial, né? Aqui estão algumas outras situações, como por exemplo motivos para aplicação deste tipo de organização. Por que Portugal decide, né, aplicar esse tipo de organização aqui no Brasil? Por que fazer dessa forma? Por que não fazer de outra forma? E aí existe a ideia de que, bom, Portugal já havia testado isso em outra administração, né, principalmente nas ilhas do Atlântico, lá na África. Transferência de despesa para outros. Então, para que eu vou gastar com aquelas terras? Eu boto para outro gastar, pô. Ah? Então, Portugal não gastava com nada, ele só ganhava quando ele passa a terra para outra pessoa. Ele te dá a terra, mas você tem que devolver quase tudo para ele, né? Bom, fracassou. Obviamente, as capitanias hereditárias não conseguiram ir para frente, houve um fracasso disso. Por quê? Por que motivo, né? Você tem falta de recurso e de interesse dos donatários por causa da distância excessiva da metrópole. Dos 14 capitães donatários que teriam que ter vindo para cá, só 2 vieram. O restante fazia remoto ou passava para terceiros. Isso não ia dar certo. Não ia dar certo. Por conta disso, pela má administração, má gestão, ocorreram invasões estrangeiras, obviamente, né? E depois ataques de indígenas, né? Ataques de indígenas por quê? Porque já estamos na fase, depois de 1530, que é a fase de colonização. Então está se ocupando espaço que era anteriormente dos índios. Então, obviamente, que os índios vão revoltar contra aqueles invasores ali e vão contra-atacar, né? Os índios estão certos, estão disputando ali pela sua terra. Eles estavam ali antes, chegaram primeiro, né? E aí tentam, dessa forma, vencer Portugal, né? Levando aí a algumas disputas, algumas batalhas inclusive violentas contra Portugal. Tudo bem? Então fica entendido dessa forma o fracasso das capitanias hereditárias e vamos entendendo agora como funcionou então as exceções, como por exemplo Pernambuco e São Vicente. Pernambuco e São Vicente são as 2 capitanias que acabam dando certo no Brasil. Pernambuco era nesse período a preferida, porque tem proximidade com a metrópole, né, mais próxima da África, de Portugal, né, e São Vicente, que é a capitania preterida dentre as 2 que eram melhores colocadas. Por que ela era preterida? Porque ela estava muito distante, né? Quando isso muda? Isso muda no século XVII, particularmente a partir de 1650, 1690, quando o ouro começa a ser descoberto nas minas onde a capitania de São Vicente era alocada, né? Que depois veio se chamar de Minas Gerais, cidade de Ouro Preto, né? Cidade de Ouro Preto, e também conhecida ali como esqueci o termo que dá, Vila Rica, né? A cidade de Vila Rica. Tudo isso em relação a São Vicente no século XVII. Então só no século XVII a São Vicente passa a ser preferida porque o ouro aparece em São Vicente, tá bom? Pernambuco, então, é a preferida pela proximidade e a grande produção agrícola de cana-de-açúcar. Ok? Vamos seguindo aí. Bom, a divisão das capitanias hereditárias, acho que todo mundo já tem na mente, né? Como é esse desenho. Depois podem acessar a aula que vai ficar à disposição. Bom, vamos começar então a trabalhar, perceber aí como foram divididos e começou-se a fazer os governos gerais. Então, a princípio tiveram aqui governos gerais. Esses governos tinham algumas especificações, como por exemplo, correção, era uma correção, uma tentativa de correção
de erros das capitanias, ou seja, as capitanias hereditárias tinham uma falha e esses governos gerais acabavam vindo para tirar essa falha, desfazer essa falha. Tá? A centralização administrativa, né, você centralizando administrativamente a capitania, para eles, as capitanias, para eles na época era algo que ia melhorar, ia ficar mais fácil. Você tinha ali o governador geral, os capitães donatários e os senhores de engenho, né, que tomavam conta ali das Seis Marias, que se transformaram depois em grandes engenhos. Então a centralização administrativa no governador geral, quer dizer, vamos ter um cargo agora tomando conta do Brasil inteiro. Os cargos auxiliares, né, são os cargos de extrema confiança, como por exemplo o famoso aí ouvidor-mor, que é o cara que é responsável pela justiça, né, se eu vou falar aí hoje seria o juiz. O provedor-mor, que era a parte do tesouro e cobrança, né, basicamente um fisco, né, e o capitão-mor, que era a parte da defesa, fazia toda o controle, né, a organização da defesa da colônia. O primeiro governador-geral foi o conhecido Tomé de Souza, né? Era Salvador a capital na época, e ele foi muito enfático na questão de doação de Seis Marias. Então ele achava que a doação de Seis Marias era uma coisa efetiva, porque você quebrava a capitania hereditária, se descentralizando, protegia muito mais aquele território, fazendo aquele território que ser melhor protegido, né? Ser melhor cuidado, ser melhor administrado. A partir daí, né, da instituição das Seis Marias, começam então a criação de engenhos, ou seja, eu vou separando pedaços de latifúndios, onde eu vou ter o plantio e vou fazer o local de engenho, ou seja, eu vou ter a moenda de cana para moer aquela cana, criar a garapa, fazer o cozimento dela, a secagem até ela virar rapadura e o famoso açúcar cristal, né? Que depois é evoluído por um processo chamado refino do açúcar, criado pela Holanda, assim como a produção do açúcar também foi criado por eles, levando aí a um consumo de açúcar no mundo. O açúcar está virando moda na Europa, então qualquer um que produz açúcar em quantidade vai vender bastante açúcar para a Europa neste período. Tudo bem? Todo mundo entendendo isso aí? Como é que tá a cabeça? Tá dando para organizar? Fala comigo aí, tá, pessoal? Temos ainda a criação do primeiro bispado. Beleza. Temos aí então a criação do primeiro bispado aqui no Brasil. Que seria isso? Uma arquidiocese, né? Tá vindo as equipes de clérigos para cá. Então está se criando cada vez mais uma estrutura religiosa organizada aqui no Brasil, e a partir de então a vinda dos jesuítas também é computada nesse primeiro período colonial, aí, nas primeiras demandas coloniais. Vindo aí os jesuítas, você tem os jesuítas partindo para a evangelização dos indígenas do Brasil e também ficando responsável pela parte da educação da colônia, ou seja, os colonos tinham seus filhos colocados no colégio jesuítico. Seis Marias era para o governador, para o governo? Na verdade não, Seis Marias era a divisão da capitania hereditária para facilitar não só a proteção, como a administração daquele território gigantesco. Então, a capitania hereditária era praticamente do tamanho de um estado do Brasil hoje. E aí, como é que você sozinho administra aquilo ali tudo? Impossível. O que você faz? Você cria vários outros pedaços de terra nessa capitania, que se dá o nome de Seis Marias, que pode se equiparar a um estado dividido por municípios, né? Então, as Seis Marias seriam os municípios. Ficava muito mais fácil de você conseguir fazer o controle ali e a administração dessas terras, tá ok? Bom, logo depois de Tomé de Souza nós temos Duarte da Costa, né?
a partir de 1553 e vai até 1558, ele acaba tendo aí um certo atrito, né, com os índios, e com ele acontece a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, chamada França Antártica, né? O Rio de Janeiro foi invadido por franceses, chamada aí França Antártica, e foi graças a um grande ícone de Niterói que os portugueses conseguiram expulsar os franceses do território colonial português no Brasil, né? Esse ficou conhecido como Grande Araribóia, né? Que ganhou como benefício por ter ajudado os portugueses, né? Como pagamento por ter ajudado os portugueses com a expulsão dos franceses, a terra ali onde hoje nossa cidade vive, né? Que é Niterói. Ok, pessoal? Então, Duarte da Costa, 1553 até 1551. Ainda falando de Brasil colônia e também dos governadores gerais que tiveram no Brasil, a gente tem aí Mendes Sá, né, 1558 a 1572. Mendes Sá acaba restabelecendo a paz interna aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com a expulsão completa dos franceses do Rio de Janeiro, né? Apoiado por Araribóis. Não pode esquecer de falar que Araribóis foi sim um grande apoiador com toda a sua tribo para a expulsão desses franceses do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então aí está a imagem de Mendes Sá. As câmaras municipais são estruturas extremamente importantes nesse período. Por quê? Porque as câmaras municipais elas tinham o objetivo, né, de centralizar o poder. Então eram instâncias de poder local, ou seja, era um agrupamento dos grandes poderosos que decidiam as situações locais, sobretudo no que diz respeito à agricultura e política colonial. Era lotada pelos homens bons, né? Homens bons significa homem branco e rico, proprietário de terra, não necessariamente pessoas boas, né? Pessoas humanas, apenas homens brancos e ricos proprietários de terra. Era isso que significava homem bom, que normalmente não são homens bons, né? Mas não podemos generalizar. Então as câmaras municipais são exatamente locais de agrupamento político e administrativo sobre toda a égide de agricultura, né, e política local. Nós tínhamos aí a divisão da colônia, né, feita de 1573 a 1578, né, uma grande extensão territorial, com grande perigo de invasões. O Brasil lá do norte orientada por Salvador e o Brasil lá do sul orientado pelo Rio de Janeiro. Então a colônia era basicamente geográfica e politicamente, ou geopoliticamente, dividida dessa maneira, né? Isso vai mais ou menos até aí 1600, 1612. 1621, 1675 nós temos o Estado do Brasil, né, que é Salvador, ou seja, o Distrito Federal tendo ali como maior menção de todos. O Estado do Maranhão, São Luís, também acaba sendo uma capital estrutural, né, administrativa. Você vai vendo que o mapa do Brasil está se desenhando naquele pedacinho de terra que ainda pertencia a ele. Mas aí tem um detalhezinho que vai acontecer a partir de 1580. Então anota isso aí. A partir de 1580 é instituído uma coisa chamada calma aí. Não precisa anotar não. União Ibérica, tá? Eu escrevi ali, mas desisti. Então, foi instituída a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? O rei de Portugal morreu e o sucessor mais próximo na linha dinástica era o rei de Espanha. O que vai acontecer? Vai unificar. Portugal e Espanha viram uma coisa só.
1580. Vira uma coisa só, né? Portugal e Espanha vira uma coisa só. E aí qual é a divisão do Tratado de Tordesilhas que vai existir quando você só tem uma coisa e não mais de Portugal e Espanha? O Tratado de Tordesilhas morre. O motivo pela existência dele não existe mais. Então o que isso vai facilitar na vida colonial aqui do Brasil? Se eu tirar a linha do Tratado de Tordesilhas, dali em diante, que não poderia ser ocupado, agora, pouco importa, vai começar a ser ocupado. Vão começar a ocorrer ocupações. Todo mundo conseguindo entender isso? Ocupações vão começar a ocorrer depois da linha de Tratado de Tordesilhas, levando o Brasil a ter o que a gente chama de interiorização. Então, questão de prova, questão de Enem, questão de UERJ. Um dos motivos que levaram à interiorização foi a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Tudo bem? Esse espaço-tempo, o Brasil ficou ocupado pelas duas nações, né? Por Portugal e por Espanha. Então não tinha mais aquela empecilho do Tratado de Tordesilhas. Começou a interiorizar. Um outro motivo que fez a interiorização acontecer foi o gado, né? A vinda do gado para cá para facilitar no engenho e no transporte de carga, e também a prática dos bandeirantes, né? Mas a gente vai ver mais a posterior, tá? Lá para frente. Então, basicamente, a gente está falando aqui de o que? A partir de 1580 você tem uma unificação de Portugal e Espanha na União Ibérica, e com isso o Tratado de Tordesilhas ele cai por terra e o Brasil vai tomando suas proporções hoje, que hoje são conhecidas, com os nossos contornos fronteiriços. Tudo bem? Bom, as invasões francesas, falando um pouco dela, né? A gente pode trabalhar aí as invasões francesas acontecendo pelo não reconhecimento do Tratado de Tordesilhas. A França, assim como a Holanda Holanda e França, basicamente, não reconhecem o Tratado de Tordesilhas, acham que ele é errado e acham que ele é equivocado, tá? Porque elas não têm benefícios, então elas acham aquilo errado. Ocorre muito contrabando e pirataria, né? Os corsários basicamente eram franceses, holandeses e ingleses, né? Faziam a parte de pirataria ali, corsários. Bom, a França Antártica, que vai de 1555 a 1567, acabou gerando ali uma fuga de huguenotes perseguidos. Para quem não sabe o que é huguenotes, são protestantes franceses, tá, pessoal? Protestantes franceses. Então, quando você tem ali, houve, assim como na França, também teve na Inglaterra e em outras nações europeias, perseguição para não católicos ou não protestantes, dependendo do país, né? Por exemplo, o anglicanismo perseguiu os outros grupos, seja ele protestantes ou católicos. E aí migraram os puritanos, né? Protestantes oriundos da Inglaterra. A mesma coisa aconteceu na França, e aí os protestantes que fogem da França são os huguenotes, né? Da Irlanda são os quakers, e assim vai, tantos outros que vão acontecendo por lá, tá? Da Europa. Na França Antártica ainda, o capitão Villegagnon, um líder francês, né? Villegagnon, ou Villegagnon, como diz em francês, né? Eu não sou um bom linguista francês. Com ele consegue trazer as tropas para cá e entram no Rio de Janeiro, tomam a cidade parcialmente, né, se depositam basicamente na Baía do Guanabara e na área que hoje é conhecido como Niterói. Quem está no comando disso tudo? Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, né, acaba aí responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com a ajuda de índios Tamoios e Temiminós aqui no Brasil. E esses índios, para quem não sabe, são as tribos, por exemplo, do Araribóia, que fez com que a gente conseguisse estruturar uma visão específica de consolidação do território ocupado pelos portugueses. Acabou gerando ali um apoio mútuo. Niterói acaba sendo dada de presente para Araribóia, isso ganha um certo prestígio,
ocorre uma sensação de pertencimento dos vitoriosos e o Rio de Janeiro começa a ir para frente, né? Começa a seguir a sua vida normalmente, ok? Ainda teve a França Equinocial, também uma invasão francesa, só que dessa vez no Maranhão, a partir de mais ou menos de 1612, né? Que vai de 1612 até 1615. Um dos motivos, a própria União Ibérica, que enfraquece Portugal, e aí se tem, como as áreas que eram de Portugal, o rei francês pouco tinha interesse, né, porque eram de Portugal, ficou meio deixado de lado, meio preterido aqui, e aí acabou facilitando a entrada, no caso do Maranhão, de franceses ocupando a terra e fazendo ali a França Equinocial. Eles fundam a São Luís, né, o que hoje é São Luís do Maranhão, e logo depois são expulsos, né, por coligação luso-espanhola, mas aí é mais à frente, quando agentes portugueses, sobretudo metropolitanos que viviam aqui e não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo, se unem e junto com alguns colonos brasileiros e conseguem debelar essa invasão francesa no Maranhão, encerrando em 1615 a ocupação. Nós tivemos algumas invasões inglesas também, mas é mais a nível nas cidades litorâneas como Santos e Recife. E também está mais voltada para ataques, né, piratas e corsários. Então, a invasão inglesa ela trabalha basicamente com isso, com pirataria e corsários. Aconteceu também no período da União Ibérica, tá? E nas cidades mais ao litoral, como Santos e Recife, né? Litoral e mais superiores, né? As mais inferiores não ocorreram as invasões inglesas na proporção como foi lá em cima, e algumas nem ocorreram as invasões inglesas, tudo ok? Então não achem que não tiveram invasões, tiveram sim, estão aí as invasões, tá? Não acabou a aula, fiquem calmos, a gente vai só mudar o slide. Alguma dúvida até o momento sobre colonização ou não? Não? Beleza. Então, isso vai durar até 1640, 1650, essa situação toda, até chegar no que a gente conhece como período, né, o século XVIII, a gente está no século XVII, quando ultrapassa para o século XVIII, a gente vai chegar no período talvez mais complicado, crucial, não sei, mas que deu uma reestruturada na questão no Brasil, né? Que seria o quê? Seria exatamente a situação do Brasil minerador, tá ok? Então a gente está falando aí do Brasil ou da mineração no Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Isso, Francisco. O rei da Espanha vira o rei de Portugal. Exatamente, Chiquinho. Coisas que acontecem, né? A família espanhola ali era mais próxima, eles assumiram e daí em diante tomaram conta do Brasil, né? Do Brasil não, de Portugal, né? E consequentemente da colônia brasileira, não tem jeito, né? Bom, a União Ibérica ela termina em 1640, quando Portugal resolve fazer um movimento para desunificar, né? E pleiteou a entrada de um outro monarca que não fosse o rei de Espanha. Isso conseguiu ser executado e a partir de 1640 Portugal então se vê livre do domínio espanhol e dessa forma volta ao normal Portugal, né? Claro que na colônia ficam algumas sequelas, né? Alguns nomes mantêm como na época da União Ibérica, enfim, algumas coisas continuam a mesma coisa como ficou anteriormente,
mas Portugal consegue se desvencilhar a partir de 1640, no momento em que ele leva ali o ultimato e consegue achar alguém para ocupar o trono no lugar do rei de Espanha, então ocupando o trono português, né? Que acaba então dessa forma em 1640. Então, a ocupação holandesa no Brasil, ela acontece também ali no Maranhão, não, ali também não, no Maranhão, né? Então, assim, Maranhão, Pernambuco, gente, desculpa, tô falando besteira, tava falando de uma invasão aqui e ficou peso na cabeça. Então, Pernambuco holandês, né? Maurício de Nassau, e a gente está falando do século XVII, o mesmo período. Você tem ali a entrada dos holandeses, fazendo ali 10 anos de gestão no que hoje vocês conhecem como Recife, transformando Recife numa capital a nível top, no momento, naquele período. Obviamente que a entrada dos holandeses foi com concessão, né? A quiescência da elite agrária recifenha, né? Obviamente que eles autorizaram, fizeram ali um conluio, né? E conseguiram ver vantagem na entrada dos holandeses. Só que após 10 anos, esses mesmos que ajudaram os holandeses perceberam que eles não estavam mais tendo nenhum benefício. Então, já que não tem benefício para ficar com os holandeses, eu volto a ser com os portugueses. E aí eles se juntam com os portugueses de novo e tiram os holandeses daqui. Quem é que ficou ali responsável pela administração, muito boa administração holandesa no Recife? Maurício de Nassau, né? Maurício de Nassau foi ali talvez o grande responsável por transformar a Recife, né, um grande momento ali, um grande monumento de cidade exemplo do período, né? A gente teve aí algumas revoltas que aconteceram nativistas, né? Uma delas é a Guerra dos Mascates, e aí mascates seriam aqueles que eram os comerciantes no Recife, em Olinda, né? Então se estavam disputando quem ia ficar ali com o know-how pós-saída, né? E aí quem ia ficar com o know-how ali de cidade sede, e aí ocorreu a Guerra dos Mascates ali para tentar chegar num veredito comum, e Recife continuou sendo, né? Porque Olinda era a capital e Recife foi investida demais pelo Pernambuco holandês. Quando acaba, né, Olinda está preterida e Recife preferida. E eles não aceitam muito bem isso, aí ocorre ali um conflito. Mas de certa forma que durou 10 anos a invasão holandesa, fez muitos benefícios nos locais, mas houve um rompimento com a elite local, e aí a elite local se reunificou com Portugal e botaram os holandeses para fora do Brasil. Tudo bem? Beleza? Mais alguma dúvida aí sobre o Brasil colonial ainda? A gente poder entrar em mineração? Sim, não, talvez, porém, contudo, entretanto, todavia, finalmente. Beleza, então vamos lá. A gente está falando aí, né, da mineração no Brasil. Houve um declínio do comércio de açúcar no mesmo período que começou a ter aparecimento de ouro no Brasil, né? Aparecimento de ouro em quantidade rendável, né? Comercial. Então isso vai estimular ainda mais, né, a procura por metais de pedra preciosa aqui nas terras de colônia americana de Portugal. Principalmente através de duas expedições básicas, conhecidas como entradas e bandeiras. Fiquem aí, não saiam. Entradas e bandeiras, né? Essas entradas e bandeiras são coisas muito parecidas, mas ao mesmo tempo distintas. Então vamos entender o que são cada uma delas. Primeiramente visualizar o mapa brasileiro e a forma como eles andavam ali no território, né? Então eles saíam de São Vicente, né? Iam andando em direção ao que hoje é o Acre, chegavam ali, eles subiam,
Quando chegava ali onde é hoje o Amapá, desciam de novo. Faziam uma espécie de triangulação, né? E buscavam o quê? Basicamente, índios para reescravizar, índios para fazer escravização, negros fugidos, metais e pedras preciosas e drogas do sertão. Procuravam essas 4 coisas, tá? Bom, sabendo disso, as entradas, né, que eram expedições oficiais organizadas pela metrópole, pelas autoridades, lá no século XVI e XVII, né, 1500 e pouco, 1600 e pouco, que partiam do litoral. São Vicente era litoral e partia subindo em direção ao que hoje a gente conhece como Minas Gerais, tá bom? Então as entradas eram oficiais, né? O objetivo dessas entradas: explorar o interior, apresar, que é capturar, indígenas destinados a entrar à escravidão e procurar por minas, jazigas de o quê? De diamantes, de ouro, de prata, de metais preciosos, tá bom? Bom, o que eram as bandeiras? Bandeiras eram expedições armadas e organizadas, em geral por particulares lá de São Paulo, ou seja, homens livres, não fazia parte da metrópole, eram os paulistas. Normalmente estavam maltrapilhos, mal armados, mas muito treinados, conheciam muito bem o território, né? A vantagem de conquista deles, a vantagem de conquista do território foi deles porque eles conheciam muito o território. Por causa dessas duas situações, entradas e bandeiras, gerou uma guerra também, conflito, uma revolta nativista chamada Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? Uma disputa entre bandeirantes e entrantes pelo território e o ouro descoberto, né? Para que o ouro, as minas ficassem sobre a égide dos bandeirantes de São Paulo, e não da metrópole, porque não foram eles que tinham descoberto, né? Houve ali muito conflito armado, houve emboscadas pra caramba, mas os bandeirantes acabaram saindo vitoriosos nessa situação e foram para eles a ideia de existência, né, uma jaziga capturada por eles. E aí eles recebem o know-how de terem achado as famosas Minas Gerais, que depois vieram se transformar em Vila Nova e Ouro Preto, né? Então a diferença de um para o outro, já sabemos a diferença entre bandeiras e entradas, né? O objetivo dos dois são o mesmo, né? A capturar índios para escravizar, encontrar pedras e metais preciosos, combater índios rebeldes e também destruir quilombos. Fazia parte desse grupo bandeirante, né? De acabar com a resistência negra e escrava, que são os quilombos. Então você tinha ali os bandeirantes com alguns fatores de objetivo a mais do que os próprios entrantes. Porque um era da metrópole, um era a coroa botando os seus homens, outro era a população colonial com os seus homens. Então se a metrópole faz as coisas acontecerem, todo o dinheiro vai para ela. Ela descobre a jaziga, ao invés de vir 20%, vem tudo. Se eles descobrirem os bandeirantes, não, é deles e só 20% tem que ser levado para a metrópole. Então para a metrópole é muito bom ela descobrir com as entradas, porque ela não tem que dividir com a população, é tudo dela. Por isso que eles não se uniam, né? Porque se unir, a população está se unindo com a metrópole, e a metrópole vai fazer o quê? Vai só tirar de você, vai só te usar. Então eles não se uniam por causa disso. Sim, claro. Bom, ataque às missões, né? Então vamos lá. Aproveitando-se aí da União Ibérica, os bandeirantes avançam além da linha do Tratado de Tordesilhas, como eu já tinha falado, e acabam descobrindo presas mais fáceis. Por exemplo, os guaranis das missões jesuíticas, né? O que são os guaranis? Eram tribos indígenas
que já tinham sido o quê? Evangelizados pelos jesuítas. Então eles estavam, entre aspas, domesticados, né? Fazendo ali presa fácil para os bandeirantes capturarem para escravizar esses índios, né? Que já pela Igreja Católica já estava sendo considerado errado. Porque para a Igreja Católica, índio não poderia ser escravizado porque eles não conheciam ainda a palavra. Então eles teriam que ser evangelizados porque eles eram seres muito puros. Seres puros, não conhecem a palavra, não pode ser evangelizado. E a Igreja Católica dá a deixa para que escravizasse os negros, já que os negros são marcados pela cor do pecado, né? Eles são negros lá porque, na história lá de Noé, né? Cã vê lá o seu pai pelado e é expulso ali da região e vai em direção ao que hoje é a África. Essa é a história que a Igreja Católica contava na época. E dali começam os seus descendentes a surgirem com a marca do pecado, que é a cor negra. É uma tremenda de uma idiotice, mas foi isso que foi explicado na época para fazer a escravidão negra em preterimento da escravidão indígena, né? Bom, esses índios já convertidos ao cristianismo e já estavam também acostumados com o trabalho agrícola, então ficou muito mais fácil de dominar eles, tá bom? E aí a gente tem, partindo para 1695, as primeiras grandes descobertas de metais preciosos. Então eu tenho descoberta de ouro, né, nos atuais municípios de Sabará e Caeté. Vale lembrar que esse ouro descoberto em 1695 não é ourinho, é jazida grande, tá? Em 96 teve a descoberta de novas jazidas, só que agora deu início à ocupação do Vale do Ouro Preto, né, criando ali a cidade de Vila Rica. Então vocês vão vendo que o negócio vai ficando mais encorpado, vai se descobrindo cada vez mais metais preciosos e cada vez mais ganhando dinheiro em cima da colônia. Bom, tá aí agora a forma de exploração do ouro. O ouro ele era explorado inicialmente em uma exploração do ouro de aluvião. Para quem não sabe, o ouro de aluvião é aquele ouro que você vai no garimpo tradicional, né? Encontrado em depósitos de cascalho, areia, argila, que se formam junto às margens da foz dos rios, né? Depois da exploração de depósitos localizados nas encostas e montanhas, você vai criando literalmente buracos, minas, cavando minas, para ver se acha essas montanhas, é a famosa técnica de grupiara. Depois, mais à frente, exploração do subsolo, cava buraco e vai entrando buraco adentro, no seio das montanhas também. Feito por uma construção de poços, galerias, né? Não muita profundidade, uma profundidade mediana, de um comprimento também razoavelmente mediano. Uma vez que os mineradores não dispunham de processos específicos de escoramento, drenagem, ventilação suficiente para ir muito profundo como é feito hoje. Então era cavado até onde eles conseguiam viver, ficar ali no ambiente respirando e minimamente viável o seu trabalho. Então não era um troço tão profundo não. Sim, no momento em que se descobre o ouro, essa informação é descontada pela colônia e pela metrópole, há sim uma corrida do ouro, tanto no Brasil como de Portugal vindo pessoas para cá, né? Muitos de portugueses atravessaram o oceano para buscar ouro aqui no Brasil, né? Para catar ouro aqui no Brasil, para ir para lá ganhar uma data para usar a exploração. Muitos fizeram isso, é uma corrida de ouro. Então aí você tem as zonas auríferas foram rapidamente ocupadas, falando aí com a Letícia agora. Pessoas vindo de Portugal e de outras partes da própria colônia, como eu acabei de falar com a Letícia. Gente, falou em ouro, falou em industrialização, a migração é gigante.
todo mundo vai para aquele ponto onde está tendo ouro e industrialização. Isso é certo. E aí você já pode até fazer uma resposta de perguntas aqui. Quais são as consequências da mineração? Aumento da demografia, aumento da violência, início de relações comerciais internas, utilização de gado como meio de transporte e alimento, agricultura na vila, né, onde está sendo feito ouro. Então, tudo que acontece, mudança na paisagística e urbanística, criação de novas cidades. Então, tudo que acontece por causa de aglomeração de pessoas é a resposta para as consequências de uma mineração ou de uma industrialização. Guarda isso com vocês, deixa anotado aí. Então, Ingrid, a vinda de alemães que ficaram mais para o sul não é nesse momento. O primeiro grande bloco alemão que vem para cá como migrante é a partir de 1924 pelo Tratado de Nova Friburgo, tá? Para ocupar áreas de Nova Friburgo e também o sul do país. O que não quer dizer que outros alemães vieram esporadicamente, né? Compulsoriamente, não compulsoriamente por vontade própria, mas esporadicamente em vários momentos. Mas bloco migratório é a partir de 1924, tá bom? 1800, desculpa, 800, tá? Não é 900, 1824. Tudo bem? Valeu. Bem, os primeiros campos garimpeiros eram improvisados, né? A exploração inicial ali, basicamente, eram muito improvisados. Enfrentava-se o problema de insuficiência de gêneros alimentícios. Lembra que eu falei que iam criar um jeito de subsistir lá dentro mesmo? Ou seja, vai criar comércio, vai criar gado para corte, vai criar agricultura, vai se criar um outro Brasil ali dentro, uma outra colônia. Por quê? Porque aquilo ali é prioridade, então tem que ser específico daquilo ali. Vão ser aprovados comércios somente ali na área aurífera, vão ser permitido manufaturas somente na área aurífera, cultivo de gado de corte somente na área aurífera. A área aurífera ela passa a ser uma coisa totalmente diferente e destoando do resto da colônia. Nós temos aí na região das minas, por causa do afluxo populacional, ou seja, a migração gigante de pessoal para lá, um primeiro grande surto urbano da vida brasileira, né? Então você tem um aumento demográfico absurdo naquele momento, como a gente tinha falado anteriormente. Bom, a metrópole ela controlava e regulamentava a atividade mineradora. Em 1702 ela cria o regimento dos superintendentes, guardas, mores e oficiais deputados para as minas do ouro. O que é isso? É a garantia que não vai ter contrabando, não vão surrupiar a coroa. Tá ok, pessoal? É a garantia disso. Uma das funções, né? Uma das funções disso tudo aí que os caras criaram ali em cima é a criação da intendência das minas, ou seja, o local onde vai ser feito a fiscalização da produção aurífera, tanto na parte administrativa quanto na parte de arrecadação de impostos. Bom, tá aí, intendência das minas. O governo especial para as zonas auríferas, foi criado um governador especial só para o ouro, só para a zona aurífera, fica diretamente vinculado a Lisboa, ou seja, a metrópole. Para que isso? Para garantir que não vai ter contrabando, não pode ter problema. Tá? Quais são as funções desse cara? Policiamento da área de mineração, cobrança de tributo, tribunal de primeira e última instância. Tudo era feito ali na mina, nada sai dali, para evitar o contrabando. O superintendente era também alguém ligado à mineração e diretamente a quem? A coroa. Todo ali a coroa estava do lado, para poder garantir que não vai ter o roubo.
ele é um grande conhecedor da legislação vigente, defensor dos interesses da coroa. Por isso que tem que ser alguém de confiança da própria metrópole, né? Obviamente. Bom, dentro das regiões auríferas, eram todas propriedades do rei, que podia doá-las a particulares para exploração. E aí como é que funcionava isso? As terras que foram ocupadas por meio da distribuição, que são chamadas de datas, né? Datas são pedaços de terras que vão medir 30 braças de lado, né? Então dá mais ou menos 66 metros quadrados. Então essas terras ocupadas, estando ocupadas, fica a cargo da pessoa que recebeu a doação fazer aquela terra produzir ouro. É obrigatório aquela terra produzir ouro, tinha uma meta para ela. Bom, a doação de mais de uma data só ia ocorrer se a exploração da primeira estiver ocorrendo. Tá? Se você estiver explorando a primeira, aí ok, você pode ganhar a segunda. E se você tiver duas e quiser passar uma, você não pode vender. Se você recebeu, ela é sua. Ou você devolve para a metrópole, ou ela é sua. Né? É um acordo da metrópole com você. Você pegou para produzir ouro, tem que produzir ouro. Todas as terras que tinham ouro eram da coroa. Se a terra que apareceu ouro não fosse da coroa, passava a ser imediatamente. A coroa confiscava a terra. Obviamente que o dono recebia uma boa porcentagem por aquilo ali. Tá? As formas de arrecadação de tributos variaram durante o tempo, então tiveram várias formas. A principal, uma das primeiras formas foi o quinto, né, que é o 20% em cima do total minerado, de prata, ouro ou diamante, tanto faz. Esse é o quinto. Por causa de fraudes no sistema, ele foi substituído logo depois pela finta, né, que é uma quantia anual fixa de aproximadamente 30 arrobas por aí, cerca de 450 quilos de ouro por ano que você tinha que entregar à metrópole. O governo achou o sistema injusto em relação à Real Fazenda, então preferiu que fosse alterado esse sistema, né? E propôs aí a elevação das cotas e construção das casas de fundição. O que foram as casas de fundição? Vamos lá, vamos falar de casas de fundição. As casas de fundição eram locais onde você fazia a fusão do ouro, moldava ele em placas para trânsito com o timbre da coroa. Só poderia ser transitado esse ouro com a marca da coroa. Exatamente, Letícia, para que não houvesse um contrabando. Se você fosse pego com ouro sem essa marca, sem estar ali trabalhado, ele era contrabando e você iria ser preso, né? Então a casa de fundição ela visava isso, diminuir o número de contrabando. Conseguiam burlar a casa de fundição? Conseguiam. Existiam várias formas de burlar a lei ali no contrabando. Quais são as formas? Primeiro, a gente tinha as mulheres que colocavam, as mulheres dos senhores que colocavam dentro dos vestidos, dentro de suas roupas, que teoricamente não seriam revistadas, e levavam o ouro sem autorização, sem passar pela casa de fundição e deixar o quinto. A igreja fazendo o santo do paoco, né? Pegava um santo de madeira, cavava um furo, botava o ouro ali, tampava com cera, né? Outro também, mas aí ocorreu com muito pouca frequência, mas era muito mais preocupante e tratado do que os outros, né? Que era o ouro roubado pelos trabalhadores, que eram escravos, né? E aí como é que faziam? Eles tinham o hábito de arrancar as unhas do escravo, para o escravo não colocar o ouro embaixo da unha, né? O escravo tinha que estar com o cabelo todo raspado, era fiscalizado a boca do escravo toda vez que ele saía,
da mineração, e as fezes do escravo também, porque ele podia engolir o ouro. Então, se o escravo quisesse ir no banheiro, as fezes eram vasculhadas pelo capataz, porque você não tinha ouro nas fezes. Tá? Então, era ali a forma que faziam basicamente o contrabando. Bom, a casa de fundição, todo o ouro era levado para lá, todo o ouro extraído era levado para lá e fundido em barras, né, como eu tinha falado. Depois de deduzida a quinta parte, pagando-se o tributo da coroa, só não poderia ser o quê? Negociado, mas de forma que a casa de fundição estava ali para controlar o contrabando e não negociar valor de ouro. Outros impostos passaram a coexistir, né? A prosperidade das minas e o extravio, né, de ouro fizeram com que a autoridade portuguesa reformassem aí os critérios, né, o sistema de tributação, sobretudo no declínio da produção aurífera no Brasil. Então o quinto passou a coexistir. O que é isso? Existir em conjunto com o sistema de captação, que é uma cobrança de imposto por cabeça de escravo, produtivo ou não, masculino ou feminino, mineradores sem escravos também pagavam imposto por cabeça, no caso sobre si mesmo. Então, se eu tinha uma terra, só eu minerava, eu pagava imposto sobre mim mesmo. Tudo isso porque a coroa achava que estava ganhando pouco. E quando chegou no ápice da decadência aurífera, a coroa instituiu um outro imposto chamado derrama. O que era derrama? Era a cobrança dos quintos atrasados de um imposto em um imposto extraordinário. Como é que era feito isso? As pessoas invadiam a casa de quem devia, levavam tudo que tinha lá dentro, literalmente. Né? Por causa da derrama, surge então a ideia da independência mineira. A revolta, né, da elite local acabou levando a manutenção, né, a criação de um movimento chamado Inconfidência Mineira, também conhecido como Conjuração Mineira, que faziam algumas reivindicações frente à coroa. Que reivindicações seriam essas? Queriam que o contrabando fosse liberado, queriam uma faculdade nas Minas Gerais, queriam que diminuísse o número de impostos, queriam que acabasse com a derrama. Bom, queriam uma série de coisas que a coroa não negociou. Esses inconfidentes acabaram se juntando, fazendo um plano para a independência das Minas Gerais, né? Um dos líderes conhecido como Joaquim José da Silva Xavier, o Bucha mesmo, era de todos o menos rico, era o Buchão, veio para o Rio de Janeiro para fazer aí a divulgação do que estava acontecendo e foi capturado, morto e esquartejado, com seu corpo pendurado por toda a colônia, como exemplo para que ninguém traísse a coroa. Os demais, em um sinal de benevolência da coroa, ganharam o que chama-se de desterro, ou seja, foram expulsos da colônia de Portugal, foram parar na África e deixaram lá, Deus dará, para morrer por sua própria vontade ali, necessidade. Então, assim, os conjurados, né, a Inconfidência Mineira foi ali considerado uma revolta, né, uma revolta separatista, assim como a Conjuração Baiana também, mas não tem nada a ver com isso aqui, né? A Conjuração Mineira, sim, tem a ver com isso aqui, e ela basicamente tem o seu start, né, a sua gota d'água, por causa desse imposto chamado derrama, né? E aí a história de Joaquim José da Silva Xavier, que morre dia 21 de abril, não foi pela independência do Brasil, como diz a música, né? Foi pela independência das Minas Gerais. Minas não queria que o Brasil se tornasse independente, queria que Minas Gerais se tornasse independente, se tornasse
tivesse mais independência na questão política, tá? Bom, conhecendo a derrama, vamos para a finalização da aula. Bom, a gente tem aí as fases de exploração, né? As fases de exploração de metais preciosos, que vão de 1733 a 1748, que é o auge da produção aurífera. Em meados do século XVII tem um declínio. A partir de 1789, a exaustão. E vejam, em 1789 é o mesmo ano da Inconfidência Mineira, que também é o mesmo ano da Revolução Francesa. Mas essas duas não se misturam. Essas duas não se misturam, tá? Inconfidência Mineira não ela não é construída, né, como exemplo, tendo como exemplo a Revolução Francesa. As duas aconteceram no mesmo período. Então, o que fez as duas acontecerem foram os mesmos princípios, os mesmos ideais, conhecidos como ideais ou princípios iluministas, né? Os filhos dos proprietários de datas lá das Minas Gerais mandavam, seus pais mandavam eles, eram mandados por seus pais para estudar em Coimbra, né, para estudar na Europa, e com isso eles tinham contato com as ideias, né, que passavam nas universidades, nas academias, com as ideias de iluministas, e trouxeram essas ideias iluministas para cá, para o Brasil. Então, uma coisa está ali meio que próxima da outra, mas não estão diretamente ligadas, tá? A Revolução Francesa, ela serve, né, de exemplo, de inspiração para a Conjuração Baiana, que acontece em 1798. Tá ok, pessoal? Bom, os diamantes não estão longe de serem descobertos. Foram descobertos no final do século XVIII, na região da comarca de Cerro Frio, lá em Minas Gerais. Olha lá o mapinha, né? Bom, o governo faz um distrito diamantino, que é fundado pelo governo metropolitano, né, com a metrópole fundando, com o objetivo de evitar o contrabando. Isolava a região ali do restante da capitania, né, e submetia a condições muito severas, mais severas inclusive do que na aurífera. Tijuco, né, que é a atual cidade da Diamantina, era a cidade administrativa do distrito. Permanece ali uma simples cidadezinha, né, um arraial. Uma população não gozava de direitos civis garantidos aos habitantes das vilas, ou seja, eram meio que separados literalmente. A mineração do ouro, ela fica proibida para não desviar braço da busca por diamante, mas só nesse local, nesse distrito, tá? Mulatos e negros livres foram expulsos da comarca, não podiam ficar ali. Por quê? Porque senão eles iam enriquecer, né? E aí é uma forma de você fazer a segregação literalmente. Ou poderiam, com o dinheiro que conseguiriam ali, libertar outros negros, e eles não queriam isso, queriam manter e fazer a manutenção da escravidão. O próprio distrito diamantino passou ao controle da intendência dos diamantes, obviamente, né, para você ter maior controle sobre o processo. A extração das pedras ocorria de forma semelhante à do ouro, né, com concessão de datas. Existia uma taxação em cima que é praticamente a mesma coisa do ouro, que é o quinto, né, o montante de pedras extraídas, o quinto daquelas pedras. Usava mão de obra escrava também, igualzinho, é a mesma coisa, né, do ouro, só que com algumas peculiaridades poucas. Você tem ali, para evitar queda, né, no preço dos diamantes, houve a suspensão da mineração entre 734 e 737, ordenada pela coroa. Nesse período está proibido pegar ouro. Você não podia minerar ouro nesse período, para evitar a queda do preço do diamante, né? Então você para de minerar o ouro para poder valorizar o diamante. Eles fazem essa jogada aí. Não adiantou muito não, mas fizeram, né? Bom, os contratos de monopólio igualmente eram feitos lá
na aurífera, na questão aurífera. Substitui o antigo sistema a partir de 1740, o sistema de ouro, né, aurífero. Dava a exclusividade de exploração por um determinado período de tempo, né, só para um contratador, que deveria pagar uma taxa anual ao erário, que na verdade o erário é o tesouro, né, ao erário é o tesouro português. O contratador tinha a autoridade para fazer a região, né? Tinha autoridade para fazer o que quisesse naquela região, é uma autoridade plena na região diamantífera, né? E ficava subordinado à intendência dos diamantes, que estava ligada direto à coroa portuguesa na metrópole. Isso faz com que o sistema vigore aí até 1771, esse percurso. Nesse ano a coroa cria o Real Extração e passa a controlar diretamente a atividade mineradora. Você já tem uma mudança ali, justamente no período de declínio. Então você tem ali uma mudança de ótica, porque a coroa está sentindo que ela está perdendo dinheiro. Ela quer ganhar mais do que aquilo ali. E a partir disso aqui, a gente pode talvez também fazer a ligação. Na verdade, a coroa não está sentindo que ela está perdendo. Ela estava administrando mal. Se a gente lembrar que em 1710 essa coroa criou o Tratado de Nitwin, né, isso com a Inglaterra, que é o Tratado de Panos e Vinhos, onde a Inglaterra dava pano e Portugal dava vinhos, né, dava produção específica, ela ficava devendo sempre a Portugal, a Inglaterra, então Portugal sempre estava devendo a Inglaterra, porque tinha que pagar essa dívida. Então, a partir de 1710 em diante, toda a escoação, todo o escoamento de ouro e diamante do Brasil foi tudo parar aonde? Na Inglaterra, né? Que inclusive a partir de 1750 gerou para essa Inglaterra o pontapé inicial, porque tinha uma concentração muito grande de metais e pedras preciosas, porque a gente conhece como Revolução Industrial. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, na verdade, Portugal estava fazendo aqui era se desesperando cada vez mais com o Brasil, com a sua colônia, por má administração que ela faz nas coisas e em outros locais, né? Vale ressaltar isso aí. Bom, uma das consequências do surto minerador, né? Centralização fiscal, obviamente, com ouro e diamante, a coroa vai estar sempre centralizando o fisco. Interiorização da colônia, isso fez com que todo mundo fosse para dentro da colônia, então ajudou a organizar o atual mapa brasileiro. Faz um aumento da população colonial, porque houve migração em massa de outros países, inclusive Portugal, para cá, o Brasil. Deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, né? Ali em São Vicente e nas Minas Gerais. Então você tem a Pernambuco sendo preterida e São Vicente passando a ser a preferida, né? Cria-se a possibilidade de uma grande mobilidade social, tu teve uma maior mobilidade social. A conscientização da exploração metropolitana, né? Ocorreu aí a conscientização da exploração metropolitana. Um desenvolvimento das atividades econômicas complementares, principalmente da pecuária. Para quê? Para transporte e corte, né? Para alimentação e para transporte. Tudo bem? Então a gente termina a aula por aqui. Eu não sei se todos conseguiram entender bem. Tem alguém com alguma dúvida? Não? Muito bom. Por que a capital não virou Minas Gerais? Porque a capital ela precisava estar muito próximo do perímetro ali naval, né, do mar. Uma das circunstâncias. E segundo, que você jogando a capital para dentro, para o interior, naquele momento, você acabaria dando uma dificuldade administrativa. Hoje não, hoje a gente tem a nossa capital interiorizada e isso, de uma certa forma, é uma segurança a mais para a capital. Mas naquele período se pensava o quê? Era a capital da colônia, não a capital da metrópole. Então se preocupavam em estar muito próximo, em facilidade administrativa, né? Com o achado lá das Minas Gerais, o que se criou foi o Estado do Espírito Santo, para você fazer Rio e Espírito Santo
em contrapartida Minas Gerais, meio que defendendo ali a entrada de Minas Gerais. Então, mantendo a capital no litoral, além de facilitar a questão administrativa, você também protegia ainda mais as Minas Gerais de um possível ataque corsário ou pirata. Tudo bem, Chico?